Resumo do livro Storytelling na Prática: 10 regras simples para contar uma boa história, de Dana Norris, narrado por Aline Malafaia. Das místicas lendas indígenas aos seriados e filmes de atualmente, passando por Homero na Grécia Antiga, a habilidade de contar histórias sempre foi fundamental e intrínseca à existência dos seres humanos. Isso significa que essa grande vontade de compartilhar histórias que muitos de nós sentimos é perfeitamente normal e faz parte do nosso processo evolutivo como espécie. No entanto, também é intrínseco ao ser humano criar barreiras e sucumbir a medos psicológicos. Partindo desse ponto de vista, a autora do livro Storytelling na Prática, Dana Norris, criou uma lista de 10 regras para um storytelling bem-sucedido. Ao longo de sua obra, a autora é capaz de se conectar com o leitor por meio de uma incrível capacidade de empatia com os potenciais medos e barreiras que todo aspirante a contador de histórias potencialmente enfrentará. Dana não só acolhe esses medos, como ensina ao leitor por que eles existem, qual é a sua importância e diferentes técnicas para ajudar a superá-los. Norris é uma contadora de histórias irrefutável desde que se apaixonou pelas histórias contadas pela sua própria família no Dia de Ação de Graças. Ao ver as pessoas se apresentando publicamente, percebeu que deveria expor seu trabalho da mesma forma, mas ainda não tinha confiança suficiente para isso. Logo, começou a estudar e pesquisar sobre storytelling. Esse livro é uma compilação dos resultados de sua pesquisa, dedicada a todos os amantes do storytelling que querem aprender como escrever e contar suas próprias histórias, ou desejam superar o medo de compartilhar aquelas que já foram escritas e sobre as quais têm muitas dúvidas se deviam ou não levar em frente. As 10 regras desenvolvidas pela autora a partir de seus extensos trabalhos de pesquisa e estudos podem ser seguidas à risca e em ordem. Ou o leitor pode procurar pela regra que mais chama sua atenção e focar nela. O storytelling é uma ferramenta utilizada não apenas por aspirantes a escritores que desejam escrever romances extensos. É uma habilidade extremamente útil para uma série de diferentes situações cotidianas, como elaborar um anúncio publicitário ou conseguir expor sua ideia da melhor forma possível em uma reunião de trabalho. Também se configura em um ótimo recurso para a apresentação de ideias, já que histórias engajam as pessoas muito mais do que apresentações sem graça e repletas de gráficos em PowerPoint. Apesar de o storytelling parecer intimidante, é preciso parar para refletir sobre o fato de que todos nós já somos contadores de histórias natos, assim como Dana Norris. É por meio dessa linguagem que a raça humana passa informações desde os primórdios de sua história no mundo. E nós ainda contamos histórias diariamente, seja informando a alguém como foi o fim de semana, ou desabafando sobre situações cotidianas como o trânsito ou a previsão do tempo. As 10 regras são divididas em 2 partes. A primeira é: dê forma à sua história. E a segunda, conte a sua história. Portanto, existe um benefício claro de seguir a ordem proposta pela autora, já que assim o leitor é conduzido pelos principais pontos de uma narrativa bem-sucedida desde o início. Regra 1. Saiba qual é o seu objetivo. Antes de criar uma história, é fundamental definir qual é o seu objetivo. Senão, é muito mais fácil vagar pelas próprias ideias e acabar desperdiçando a atenção do público que você deseja engajar. Pensar no objetivo da história não é saber exatamente seu começo, meio e fim. E sim, nunca perder de vista o efeito que você quer que a história contada tenha sobre o seu ouvinte. Dessa forma, será mais fácil se manter no caminho certo sem desviar sua atenção. Para ilustrar possíveis objetivos, a autora cria situações diferentes
em que as pessoas podem contar histórias e depois determina alguns objetivos possíveis, como, em um primeiro encontro, fazer com que a pessoa se sinta relaxada e confortável, ou no gabinete parlamentar local, mostrar-lhe as consequências negativas de não votar a favor desse projeto. Isso deixa muito claro o quanto essa é uma ferramenta versátil e basicamente universal, podendo ser utilizada para absolutamente qualquer situação. Regra 2. Crie um enredo. Compreender o arco narrativo e o fato de que todas as histórias já contadas seguem esta mesma estrutura, por mais incoerente e impossível que isso pareça, é a chave para entender como transformar sua experiência pessoal em uma história que o outro não consegue parar de ouvir. Em suma, o arco narrativo é um problema que precisa de uma solução. E a autora nos conduz a partir dessa simples afirmativa para entender verdadeiramente a simplicidade e o poder de contar uma boa história. Para isso, ela escolhe 3 grandes histórias conhecidas por todos: Romeu e Julieta, Star Wars e O Rei Leão. Então, para ressaltar um outro lado do arco narrativo, Norris se volta para o cotidiano, mostrando como essa mesma estrutura, que nos contou a trágica história de amor de Romeu e Julieta, a guerra entre opressores e oprimidos de Star Wars, e a aceitação de Simba sobre seu destino de se tornar rei, pode ser também utilizada no dia a dia, em reuniões de negócios ou em uma apresentação de projeto, por exemplo. Regra 3. Reúna o seu melhor material. É aqui que as pessoas costumam ficar paralisadas, questionando uma série de coisas, como, por exemplo, qual é o caminho certo para escrever uma história e como é possível saber se ela é realmente boa. No entanto, a resposta para todos esses questionamentos é relativamente simples. Nas palavras da autora, desde que você esteja conseguindo transmitir sua mensagem, não existe jeito errado de contar uma história. Para ilustrar seu ponto de vista, Dana faz uso do próprio storytelling, ou seja, para se aproximar do leitor, ela traz histórias de sua vida pessoal, a fim de ilustrar os processos pelos quais sabe que outros aspirantes a contadores de histórias provavelmente também estão passando. Ela conta, por exemplo, sobre quando ainda era uma jovem escritora e acreditava que sua história precisava ser contada da maneira perfeita, o que era agonizante e despertava nela sentimentos ruins. Contudo, ela conta também como passou por esse obstáculo, mostrando ao leitor de forma empírica como sua abordagem funcionou. Regra 4. Explicite sua intenção. Nesse ponto, Norris explica a importância de manter na história somente o essencial. O objetivo é manter a atenção do público naquilo que você deseja, pois é muito fácil perdê-la. As pessoas se dispersam com muita facilidade. Basta pensar no grande fluxo de informações que todos nós carregamos em nossos smartphones. Portanto, se o público não sabe o que está acontecendo, sua mente vai vagar para longe da sua narrativa, o que não é o desejado. Uma das técnicas que podem ser utilizadas para alcançar esse objetivo é o nível de especificidade para criar detalhes que transportarão o leitor para aquela circunstância que você deseja que ele visualize. Então, mesmo quando achar que pode estar indo longe demais, é melhor detalhar de forma bastante específica. Algumas técnicas para isso são: utilize-se de todos os 5 sentidos. Ilustre o que está sentindo e não tenha medo de parecer esquisito. Regra 5. Surpreenda no desfecho. Nessa ação, a autora apresenta tipos de desfecho que funcionam bem no storytelling. Com esse objetivo em mente, ela mesma conta a história do dia em que ateou fogo na própria casa. Dessa forma, ela explicita claramente como os diferentes tipos de finais funcionam, enquanto demonstra ao leitor como ela mesma conta suas histórias a partir de exemplos particulares.
O ponto importante aqui é compreender que o objetivo da história muda de acordo com o seu desfecho. Por isso, é importantíssimo sempre manter a regra 1 fresca em sua mente. Seu objetivo como escritor para aquela determinada história que deseja contar. Regra 6. Todo mundo consegue construir uma história. Essa é, possivelmente, a parte para a qual todo aspirante a escritor e contador de histórias terá o ímpeto de pular. Porque um dos maiores obstáculos para as pessoas é superar o medo de que não há validade na história que desejam contar. É exatamente por isso que esse capítulo começa afirmando que para contar uma história a um público, é necessário desenvolver primeiro a confiança. Dana explica de forma clara porque esse é um exercício de fora para dentro, no maior estilo, finja até realmente conseguir. Para nos ajudar a fingir, ela montou uma lista com 10 dicas de como aumentar a autoconfiança para conseguir contar uma boa história. Ficar nervoso é normal. Se todos nós esperássemos a confiança chegar, ninguém jamais subiria ao palco. Regra 7. Vulnerabilidade é potência. A vulnerabilidade é muito importante ao contar uma história. E a honestidade é o caminho por meio do qual alcançamos essa vulnerabilidade almejada. O público quer se relacionar com você, o contador da história. E isso significa conhecer seus defeitos, seus medos e todos os temas. Isso gera identificação com o público. Para ilustrar como ela mesma já se surpreendeu com o quanto o público se envolveu com uma história que ela estava com medo de compartilhar, Norris conta como foi sua experiência com a maternidade e como estava muito nervosa para fazê-lo. No entanto, por mais que suas situações fossem assustadoras para ela, quando os espectadores se identificaram com as suas palavras, reagiram com risadas, como se ela estivesse relatando algo cômico e não a sua vontade de afogar seu bebê. Regra 8. Respeite seu público. O importante nesse ponto é entender seu público, porque o mesmo estilo narrativo não funciona para todos. Para isso, a autora separou 5 considerações que devem ser levadas em conta ao pensar sobre seu público. Essas considerações ajudam o leitor a entender melhor como responder satisfatoriamente a cada uma delas, para que possa compreender com mais profundidade para que tipo de público deseja contar sua história. Além disso, Norris fornece alguns truques para identificar o tipo de audiência com a qual você está lidando de forma imediata, no ato da apresentação em seu primeiro contato. Regra 9. Não deixe de praticar. As histórias sempre ficam melhor com o tempo e com o esforço. Essas palavras de Dana indicam que até mesmo os ótimos performers precisam treinar para entregar uma boa apresentação ao seu público. Portanto, não desista apenas porque você sente que essa é uma característica que devia ser inata e você não possui. Praticar é a chave e o ajuda a ficar mais à vontade com a sua própria história. Quanto mais treinar, mais se tornará confortável com a sua própria apresentação. Dana, por exemplo, gosta de ensaiar quando está em seu carro, dirigindo pelas rodovias da cidade onde mora. Regra 10. Prepare-se. Sabendo que a principal dificuldade é o momento da apresentação, a autora de Storytelling na Prática, em sua 10ª e última regra, elaborou uma lista de 10 maneiras para se preparar para contar a sua história pela primeira vez. Além disso, ela traz palavras de encorajamento para os escritores de primeira viagem, como sua certeza de que todos são capazes de contar suas próprias histórias, se assim quiserem. A regra 10 leva o leitor novamente à regra 1, pedindo que ele se lembre de seu objetivo, que é o ponto-chave de sua história, o efeito que ele deseja causar em seu público-alvo. Para entender se cumpriu o objetivo definido na regra 1, o leitor pode responder às perguntas propostas nesse capítulo. Tais respostas o ajudam a compreender se a sua versão final da história corresponde ao objetivo que ele havia declarado para si mesmo,
fechando o ciclo do enredo narrativo. Para finalizar, a autora aborda uma lista com 10 armadilhas do storytelling e como evitá-las a todo custo, como, por exemplo, deixar uma ótima ideia escapulir, não adicionar detalhes, agarrar-se ao primeiro rascunho ou finalizar sua história subitamente. Todas as declarações de Dana Norris sobre o storytelling são seguidas de exemplos para ilustrar claramente o seu ponto de vista, de forma que até o leitor mais desconfiado não conseguirá contrariar as afirmativas simples e categóricas da autora. Além dos exemplos, ela também traz exercícios práticos, conduzindo o leitor a criar suas próprias histórias para deixar claro que isso é possível e você é capaz de fazê-lo também. Ao propor os exercícios, ela explica como eles funcionam e aborda também os possíveis bloqueios que os leitores poderiam ter para realizar aquela determinada tarefa. Isso é essencial para quebrar de imediato a resistência que costumamos ter para realizar exercícios que não parecem eficazes. Para completar, em todo fim de capítulo, existe um checklist que indica ações que o leitor deve tomar para conseguir alcançar os objetivos específicos daquela regra. Dessa forma, apesar de esse ser um livro teórico, Dana está sempre chamando seus leitores para a ação, demonstrando de forma empírica que todos somos capazes de utilizar o storytelling de forma eficaz para contar as histórias que desejamos.